O tema é: a figueira floresce. Marcos, capítulo 13, versos 28 ao 30. É o texto da nossa lição de hoje. Leamos esse texto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Vamos repetir o verso 30 numa voz de coro? Vamos lá, com máscara, sem máscara. 1, 2, 3. Aleluias! Irmãos, escutem. Nós falamos aqui nas lições anteriores sobre muitos sinais que antecederia o arrebatamento da igreja. Vários. Fome, pestes, terremotos, multiplicação do pecado, multiplicação da ciência, aumento da apostasia, etc, 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 etc. Mas o sinal que nós vamos estudar hoje, ele é um sinal específico. Específico. Que Jesus contou a parábola que ora nós acabamos de ler, para falar sobre este sinal tão profundo, tão poderoso, tão importante, que é o florescimento da figueira. Antes de entrar na parábola que Jesus disse, devo dizer aos irmãos que a figueira, ela é usada no Antigo Testamento, e aí na apostila você tem as referências, várias vezes, como símbolo da nação de Israel. Por exemplo, Oséias 9:10, Joel 1:7, Jeremias 24, de 1 a 8, Juízes 9:10, são referências que nos mostram a figueira representando o Israel político, o Israel enquanto nação. E outra árvore que representa o Israel espiritual é a oliveira. Então nós temos duas árvores que representam Israel: figueira e oliveira. Oliveira e figueira. Figueira, o Israel organizado enquanto nação. Oliveira, o Israel espiritual, a igreja do Senhor Jesus. Nós éramos jambuzeiros bravos. Nós éramos, enquanto gentios, jambuzeiros bravos. Mas nós fomos enxertados na oliveira. E por isso nós somos o Israel espiritual. A igreja de Jesus é o Israel espiritual. Aleluia! Então hoje nós vamos tratar da figueira que floresceu. Introdução, vamos comigo na revista. Nesta parábola, o mestre fala de algo específico
que será um sinal de que a geração que o presenciar será a geração mais próxima do fim que qualquer outra geração que já viveu na terra. A figueira foi usada várias vezes nas Escrituras para representar a nação de Israel. E aí estão as referências que eu citei. Algo interessante acerca da figueira, escute isso agora, é que ela fica grande parte do ano sem folhas ou frutos. Porém, quando o verão vai se aproximando, os frutos começam a nascer e em seguida as folhas. Aos desavisados quanto à natureza desta árvore, a impressão que ela passa é que ela está morta durante as demais estações do ano. Porém, a chegada do verão a faz ressuscitar. Isso aponta para a história do povo de Israel, que durante 20 séculos esteve como uma figueira seca. Então nós vamos olhar hoje a parábola que Jesus conta. Coloque outra vez o texto de Marcos 13, a partir do 28. Marcos 13, 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Deixa aí no 28. Olha para mim. O Senhor Jesus, certa ocasião, se dirigiu a uma figueira frondosa, cheia de folhas, e Jesus estava com fome, e ele queria comer alguns figos, porque é sabido, e nós acabamos de ver na introdução, que uma figueira durante as estações do ano, afora o verão, ela aparenta uma árvore morta. Ela não tem folhas e ela não tem frutos. Durante o outono, durante o inverno, durante a primavera. Quem passa não conhecendo a natureza da figueira, diz, coitado dessa árvore, está tão feiosa, tão peladinha, não tem folha, não tem fruto. É uma árvore morta. Mas quando aproxima o verão, aquela figueira, com aquela aparência tão feia, ela começa então a produzir, em primeiro lugar, frutos. Nasce primeiro os frutos. E em segundo lugar, as folhas. Quando o Senhor Jesus vê aquela figueira cheia de folhas, ele deduziu, está cheia de frutos. E quando ele chega para apanhar um fruto, um figo, não havia nenhum figo naquela figueira. E Jesus amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Jesus, ao retornar, os apóstolos observam a figueira e dizem, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou, da última folhinha até a raiz. E aí Jesus já dá uma outra lição sobre o poder da fé. Mas aquela figueira que secou, ela representa Israel. Pois após Israel recusar o Messias, aleluias, aleluia não, misericórdia. Após Israel recusar o Messias, nós vimos aqui nas lições anteriores qual foi o resultado.
quando eles preferiram Barrabás a Jesus, quando eles disseram que cai o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos, quando Jesus chorou sobre Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e não quisestes. Dias virão que tu serás desolada. E outra vez ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós vimos isso com relação ao templo e com relação a Jerusalém no todo. No ano 70, a figueira secou. O que aconteceu no ano 70? Lembram? Estou só recapitulando para a gente entrar aqui. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, liderando o grande exército romano, veio, sitiou toda Jerusalém com seu exército poderoso. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. A fome, a miséria, a morte. E nós vimos nas lições anteriores que milhares e milhões de judeus foram executados e que o sangue corria nas ruas de Jerusalém como uma enxurrada, a ponto de cavalos não permanecerem de pé. Cumpriu-se a mortandade, a atrocidade, a violência, a maldição sobre Jerusalém, porque assim eles, os judeus, os israelitas, clamaram e desejaram ao recusar o Messias. Os que estavam fora, houve uma dispersão, ou uma diáspora. E nós vemos isso aí na letra D. Letra A. Com a invasão e destruição da cidade e do templo, nos anos 70, provocou uma dispersão. O povo judeu espalhou pela face da terra. E essa dispersão durou, irmãos, 20 séculos, ou seja, 2000 anos. Para falar sobre o florescimento da figueira, o renascimento de Israel, nós temos que passar por alguns dados históricos. Por isso eu disse que o conhecimento é importante. Durante 20 séculos, 2000 anos, o povo de Israel ficou sem um chão, ficou sem um país, ficou sem a sua terra prometida, espalhou judeus para os 4 cantos da terra. E nesse período, esse povo sofreu barbaramente, em muitas situações, e nós colocamos algumas delas aí. Dispersão, discriminação e sofrimento. Após a devastação causada por Tito no ano 70 DC, o povo de Israel foi disperso entre as nações e durante quase 20 séculos experimentou a vida sem uma pátria, a discriminação e muitas vezes massacres cruéis. Nos países onde chegavam, eles procuravam viver juntos para manter suas tradições e sua religião. Fundavam suas sinagogas e geralmente prosperavam. Porém, principalmente na Idade Média, carregando o estigma de fazerem parte do povo que crucificou o Filho de Deus, eles eram duramente perseguidos pela igreja institucional, marcada pela superstição
e o baixo nível espiritual, que, porém, exercia um domínio maior que a dos reis da época. Se uma praga surgia, se as colheitas não eram boas, ou se a economia não ia bem, os culpados eram os judeus. Olha que coisa. Então, queridos, aqui nesses parágrafos que nós colocamos aqui na letra A, eu deixo bem claro na revista para os irmãos que durante 20 séculos eles sofreram terrivelmente. Por onde eles iam, seja na Europa ou em outros países, eles procuravam viver juntos. Formavam a sua sinagoga, mantinha a sua tradição, mantinha a sua língua, mantinham os seus costumes e não deixavam ser absorvidos pela cultura da nação onde eles estavam morando. Judeu nunca perde a nossa nacionalidade. Durante 2000 anos, eles viveram assim e não desapareceram como nação. Outras etnias desapareceram. Outros povos, como nação, desapareceram e foram absorvidos pelas nações onde eles viviam. Mas o povo de Israel não. Mesmo na dispersão, eles mantinham a unidade e mantinham sua crença no Messias, que eles continuam esperando. Porque o verdadeiro Messias já veio. Eles fizeram o que fizeram com ele. E até hoje continuam esperando. Jesus disse que se outro vier em seu nome, eles o receberão. E Jesus estava fazendo referência ao anticristo, que vai se apresentar à nação de Israel como o Messias. E eles o receberão. E depois serão decepcionados quando ele profanar o templo, sacrificando lá um porco, que para judeu não tem animal mais imundo do que o porco. Mas então, eles sofreram muito e padeceram muito. Tudo que acontecia de ruim numa nação onde eles estavam, eles diziam, é por causa dos judeus. Eles carregavam o estigma de ter sido o povo que crucificou o Filho de Deus. Por isso, em muitos lugares, eles eram perseguidos, desprezados, caluniados. E a história mostra o sofrimento desse povo. Letra B, por exemplo, eu coloco aí o Holocausto. Quem nunca ouviu falar sobre o Holocausto? Todos nós. A internet está cheia de história relacionada ao Holocausto. Vamos definir aqui o que é o Holocausto. O clímax do sofrimento dos filhos naturais de Abraão se deu no período da Segunda Guerra Mundial, quando pelas mãos de Hitler, mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração e nos guetos criados pelo ditador nazistas. Só no campo de concentração de Auschwitz, mais de 2 milhões de judeus foram assassinados nas câmaras de gás. Esse povo só não foi completamente dizimado porque os nazistas perderam a guerra. Aqui eu coloco de forma resumida, mas no livro você tem toda a história bem ampla, bem completa. Mas todos nós temos a informação, já vimos seriado na televisão, de vez em quando passa seriados. Eu lembro que uma vez eu acompanhei, um seriado muito longo, muito sério, sobre o Holocausto. Já li muito. Na internet, quem tiver sangue frio, quem tiver estômago e sangue frio, pode ver depoimentos, testemunhos de sobreviventes do Holocausto.
pessoas que vivenciaram lá nos campos de concentrações sofrimentos atrozes, indescritíveis, nos campos de concentração para eliminar todos os judeus. Só Adolfo Hitler, os nazistas, mataram, queimaram mais de 6 milhões de judeus. Que coisa séria. 2000 anos esse povo esteve espalhado pela terra, sofrendo barbaramente. Agora, queridos irmãos, na letra C, uma preservação milagrosa. Vamos comigo. Os mais céticos reconhecem que a própria existência do povo de Israel é algo fora do normal. Os mais céticos da sociedade, os mais incrédulos, os mais ateus, reconhecem que a sobrevivência dessa nação, chamada Israel, é algo sobrenatural. Foi um juízo de Deus, mas Deus é tão comprometido com a sua palavra, porque Deus disse a Abraão com relação aos seus descendentes, que são os israelitas, a aliança de Deus com eles, apesar de toda rejeição, apesar de toda dureza de coração, apesar de toda incredulidade, Deus mantém a aliança que fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e com a sua descendência chamada Israel. Deus vai tratar com esse povo no momento certo. Hoje nós já temos, não está na revista, deixa eu dizer, hoje nós temos milhões de judeus que são chamados judeus messiânicos, que são aqueles que reconhecem Jesus, que aceitaram Jesus, como eu e você. Aqui em Vitória mesmo nós temos igreja de judeus messiânicos, né? Que aceitaram Jesus como o Messias. Então, queridos, mas Deus num determinado momento, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, depois você lê, Deus vai tratar com eles, Deus vai chamá-los ao arrependimento. No momento de maior sufoco, é um outro tema, no final da guerra do Armagedon, a Liga das Nações para destruir completamente Israel, quando eles estiverem sem esperança, sem perspectiva, diz lá o profeta Zacarias, que eles vão clamar, e é naquela hora que Jesus virá de forma visível e colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras e destruirá o anticristo, a besta, e Satanás será amarrado por 1000 anos. Naquela hora eles se convertem, os que ainda não se converteram, em se tratando do povo de Israel. Quem está entendendo? Eu disse que teria hoje dados históricos, mas que são importantes para quem quer conhecer, porque esse aqui é um sinal específico. O ressurgimento da nação, depois de tanto sofrimento, depois de 2000 anos, o ressurgimento da nação, a preservação foi o maior milagre e é o maior sinal da volta de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Uma preservação milagrosa, já falamos. Todos reconhecem que o Estado de Israel hoje como é um grande milagre. Nós vamos chegar lá. Letra D, aliás, item 2, Israel renasce. Agora vamos ver o renascimento dele como nação. 2000 anos espalhado, sendo massacrado, mortos, desprezados,
debaixo de um estigma da nação que crucificou o Filho de Deus. Ninguém queria chegar perto do judeu. Tudo que acontecia era culpa deles. A pandemia, a peste negra, quem era culpado? Os judeus. Veio lá os cruzados. Foi o primeiro holocausto, viu, Odilon? As cruzadas. A igreja de Roma matou e sacrificou, antes de Hitler, milhares de judeus. Depois veio a chamada Santa Inquisição, que perseguia não só os protestantes, mas também os judeus. E povo que sofreu. Irmãos, e aí você olha quem são eles hoje. Como voltaram para casa? Como voltaram para a terra prometida? E hoje é considerado o país de primeiríssimo mundo. Nós vamos ver isso aqui agora. É um milagre extraordinário. É a figueira florescendo. Por isso nós precisamos amar Israel. Não trazer costume judaico para o culto, não é isso não. Não trazer costume judaizante, botar na liturgia da igreja, não. Mas nós temos que amar e orar pela paz de Jerusalém. Porque a promessa específica para quem ama e para quem abençoa Jerusalém. Aleluia! E a nova Jerusalém vai descer sobre a Jerusalém terrena. E é a partir de lá que eu e você vamos viver e reinar com Jesus na nova Jerusalém. Aplauda o Senhor com alegria. Bem forte, bem bonito. Oh, aleluias! Israel renasce. Vamos comigo. Foi após o término da Segunda Guerra Mundial. Olha Deus na história. Foi após o término da Segunda Guerra Mundial que esforços mais consistentes começaram a serem vistos no sentido de dar um lar ao povo de Israel. Solidarizado com seu sofrimento, líderes de várias nações e instituições começaram a se mobilizar nessa direção. Letra A, o plano de partilha da Palestina. Foi assim que em 29 de novembro de 47, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o plano de partilha da Palestina, que daria origem ao Estado de Israel. Na sessão presidida pelo embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, foi decidido por 33 votos favoráveis, 13 contrários, 10 abstenções e uma ausência, que a região seria dividida em 8 partes, que formariam um Estado árabe e outro judaico. Letra B, a independência do Estado de Israel. Aqui agora ele renasce. Interessante que quem presidia a ONU era Oswaldo Aranha, diplomata Oswaldo Aranha, brasileiro. O Brasil tem uma bênção por causa disso. Sabia? O nome do brasileiro Oswaldo Aranha é muito respeitado em Israel. Lá em Tel Aviv, a capital de Israel, inclusive eu coloco isso, tem uma avenida principal de Tel Aviv que leva o nome de Oswaldo Aranha. Quando você fala com qualquer judeu sobre Oswaldo Aranha, todos eles prestam reverência à memória dele. E é um patrício nosso, que presidia a ONU em 1948. E coube a ele, vamos colocar isso aqui, o voto Minerva, o voto de desempate. Se deveria permitir a criação do Estado de Israel ou não. E aí Oswaldo Aranha desempata, dando o voto favorável. E aí a gente cai na promessa lá: abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. O Brasil abençoou Israel.
na pessoa de Oswaldo Aranha. Deu o voto de desempate pela criação do Estado e pela permissão que os judeus voltassem para sua casa, para a terra prometida. Amém, irmãos? Aleluias! Nunca fale mal de Israel. Por isso, quem levanta contra Israel sofre consequências. E quem levanta contra o Israel espiritual, que é a igreja, de igual modo também sofre consequência. Quem persegue crente, sofre consequência. Quem persegue a igreja, a mão de Deus pesa e Deus faz juízo, porque nós somos o Israel do Senhor nos dias de hoje. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. A independência do Estado, eu já falei, antecipei, mas vamos ler na revista. Em 14 de maio de 1948, aleluia, no meio de conflitos intensos entre judeus e palestinos, a declaração de independência do Estado de Israel foi assinado às 16 horas no salão do antigo Museu Nacional de Tel Aviv, atual Museu da Independência. Após a assinatura de David Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel, os 37 membros do parlamento provisório assinaram a declaração. Apesar desta data em diante, o Oriente Médio ter se tornado palco de grandes guerras, a figueira estava brotando, indicando que o verão estava próximo. A partir daí, milhões de judeus de todos os países se dirigiram à sua terra a fim de habitarem lá. Muitos judeus devotos tinham certeza de que o Messias já havia chegado. Fala comigo, Deus tem o controle da história. Deus tem o controle da história, irmãos. A história não está à deriva. A história não está como um barco, navio, em alto mar, sem piloto. Não. Deus tem o controle. Ele move céus e terra para cumprir a sua palavra. Aleluias! E é tão gostoso a gente ter essa convicção que Ele está no controle. Mesmo quando parece uma tempestade, uma crise, uma dificuldade, quando parece que tudo vai se acabar, Deus está no controle. E na hora certa Ele vai intervir e vai colocar as coisas nos trilhos. Aplauda ao Senhor se você crê. Mais forte. Mais bonito. Oh! Aleluia! Agora preste atenção, letra A. Item 3, fazendo o deserto florescer. Israel agora volta para casa. A terra que manava leite e mel, não manava mais leite e mel. O leite secou, as abelhas morreram, e o que era a terra que manava leite e mel, Israel, Márcio, Alexandre, transformou-se num grande, imenso deserto. O deserto avançou, e tudo que era lindo, bonito, frutífero, desaparece e vira um grande deserto. Mas havia a promessa que o deserto voltaria a florescer. E olha o que a gente coloca aí. Ao tomarem posse de sua terra novamente, Israel tinha mais um grande desafio diante de si. A terra que já havia manado leite e mel durante o período da dispersão, 2000 anos, havia se tornado um grande deserto. E eles voltam para casa e só encontram areia, pedra, sol, calor de 50, 60 graus, daí para lá. Olha o milagre de Deus na vida desse povo. Foi na condição de terra assolada
que judeus repatriados encontraram a Palestina. Porém, com incansável trabalho, os bravos colonizadores plantaram dezenas de milhões de árvores e drenaram pântanos através de um arrojado programa de recuperação do solo, em que parte do Rio Jordão foi desviada até que o deserto começasse a florescer. Desde então, Israel tem se tornado referência para os demais países do mundo em fazer deserto florescer. Hoje, flores são colhidas no Negueb, são exportadas para as grandes cidades do mundo. Frutas israelenses alcançam as melhores cotações no mercado internacional. É o cumprimento da palavra de Deus através do profeta Ezequiel. Ezequiel 36, 33 a 35. Diz assim: deixarei que construa de novo suas cidades arrasadas e vivam nelas. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido. Mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isso a respeito desta terra. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Uau, irmãos! Referência para o mundo, antes de fazer um comentário. Além de todo esse avanço, o governo israelense modernizou os meios de transporte, o sistema de saúde, a educação. Hoje, as forças armadas israelenses estão entre as bem mais treinadas e equipadas do mundo. Sua economia é uma das maiores do planeta Terra. Meu amado irmão, olha para mim. Você vai entender agora, já entendeu, vocês são inteligentes, o que Jesus quis dizer. Olha para a figueira estava seca, Israel estava seco, esturricado, disperso, sendo massacrados, mortos. A terra que manava leite e mel virou um grande deserto, 2000 anos. A figueira sequinha, mas Jesus disse: olha para a figueira, olha para Israel. Quando o verão se aproximar, tal como acontecia literalmente com a árvore figueira, que passava 3 estações do ano semi-morta, mas com a chegada do verão, florescia, frutificava. Jesus está dizendo: olha para a figueira. Quando ela florescer, quando ela renascer, saiba que o verão está chegando. Aleluia! Saiba que o dia da vossa redenção está próximo. O renascimento do Estado de Israel é o florescimento da figueira. Dá para pegar? E ele renasceu quando? 14 de maio de 1948. Foi quando a ONU, liderada por Oswaldo Aranha, deu o documento, deu o reconhecimento e partiu a terra da Palestina entre palestinos e judeus. E eles começaram a voltar. Então a figueira floresceu em 14 de maio de 1948. E Jesus está dizendo: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração que viu a figueira florescer.
eu coloco aqui na revista, que a geração que viu, está vendo a figueira que renasceu, o Israel que renasceu, esta geração é a geração que está mais próxima, bem pertinho, da volta do Senhor Jesus. Porque ele disse, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Digam glória a Deus. Agora, irmãos, olha para mim. Ninguém pode marcar data. Eu coloquei aí na revista e eu quero ler para vocês. Coloquei no livro e não na revista. A ausência de data para a volta de Jesus, isso aqui que eu quero que fique bem fixado. A ausência de data para a volta de Jesus tem um propósito. Por que é que não está marcado o dia, o ano que Jesus voltará? Qual é o propósito de não ter a data marcada na Bíblia? Muita gente já tentou marcar a data e todos que marcaram foram envergonhados. E todos que aventurarem marcar serão também envergonhados. E se alguém por acaso acertar na data, Deus muda a data. Porque Jesus falou que nem o Filho, enquanto estava em carne, e nem os anjos, sabe o dia e a hora, senão o Pai que está no céu. Se alguém coincidentemente acertar, Deus muda lá em cima, porque a sua palavra não cai por terra. Muitos já marcaram data, muitos já marcaram ano e ficaram envergonhados. Então, quando diz que esta geração não passará esta geração sem que ele volta, nós não estamos marcando ano. Muita gente já pegou a geração de 40, tem uma discussão, uma geração, são 40 ou 70? Tem alguns que interpretam como 40. Se você pega 1948 mais 40, então Jesus já teria que ter voltado. Já fizeram a conta aí? 1948 mais 40? 1988. Se esse raciocínio fosse verdadeiro, Jesus já teria voltado em 1988. E não voltou porque nós estamos aqui. É ou não é? Aqueles que têm uma geração como 70, soma 70 a 1948. Ai, ai, ai. 2018. Já teria voltado também. Aí no livro eu coloco que muita gente não baseia em 1948, mas baseia na Guerra dos 6 Dias, 1966, para somar 70. Para nós, irmãos, o que eu quero que fique gravado aqui hoje, não é a especulação do ano. Se falta 2, se falta 3, se falta 10, eu sei que ele está chegando. 24 sinais, 23 já se cumpriram. E aqui é um sinal muito forte, o renascimento do Estado de Israel. Para mim é um dos maiores sinais, porque Jesus contou uma parábola toda e falou muito sobre isso. E depois de 2000 anos, a figueira floresceu. O Israel judeu, judaico, nasceu novamente. Isso é importante. Mas o que eu quero que fique é o seguinte, anote aí. A ausência da data é para vivermos todos os dias esperando o nosso Senhor Jesus
e executando as obras que Ele nos enviou a fazer, sempre vigilante, sabendo que pode ser a qualquer momento. A razão de não ter data é para que a gente viva o dia de hoje como se Ele voltasse. Hoje, vigilantes, com a vida santa, com a vida em comunhão, cumprindo a nossa missão de pregar, de edificar, de libertar os oprimidos, de levantar bem alto o estandarte do Evangelho, incansavelmente, com crise ou sem crise. Amém, irmãos? Em todos os momentos. Não tem data para isso, para que a gente seja vigilante. No capítulo 25 de Mateus, Jesus fala muito sobre a vigilância. Ele conta a parábola das 10 virgens, tem a ver com vigilância. Amém? 5 com azeite, 5 com unção, 5 preparado e 5 despreparada. Ele fala de marido e mulher, 2 dormindo numa cama. Da hora do arrebatamento, um é levado, outro é deixado. Por quê? Porque um estava pronto, o outro não. Jesus fala de 2 colegas trabalhando no moinho. Ele fala de moinho porque Jerusalém, Israel, era eminentemente agrícola. Mas se fosse hoje, ele falaria, estando 2 trabalhando na loja, estando 2 trabalhando na repartição pública, estando 2 trabalhando no mesmo escritório, estando 2 trabalhando na mesma prefeitura, estando 2 trabalhando em qualquer setor de trabalho. Da hora do arrebatamento, um é vigilante, um está com a lâmpada acesa, o outro não. Um é levado e o outro é deixado. Então, queridos, a ausência de data é de propósito. É para que eu e você vivamos hoje como se Jesus voltasse hoje. Atento. Olhando para Israel, é o relógio do mundo. Olhando para a Bíblia. Acompanhando o noticiário. Aleluia! Vendo os sinais se cumprindo. Meu Deus! Isso nos deixa ligado mais e mais e mais. Eu não posso perder um momento. Eu não vou perder. Eu não vou perder o arrebatamento. Nós não vamos perder. Ele vai chegar. Ele está chegando. Não importa se não sabemos o dia e a hora. Estejamos preparados. Deus abençoe e fique de pé na presença dEle.